aproveitando já um outro gancho que o Paulo me deu, que ele falou sobre o Devontae Campbell, que é o nosso linebacker ali, né, que foi muito bem em 2020, porém não foi tão bem na última temporada, né? Renovou, teve um contratão aí por muito merecimento, mas o rendimento ali já não foi a mesma coisa, teve uma queda. Só para vocês terem uma noção, o Campbell ele teve 96 tackles nessa última temporada. Em 2021, né, que foi a outra temporada, ele tinha passado acima de 100, acho que ele passou de 120 tackles, algo assim, que agora eu não vou lembrar da cabeça, mas acho que 120, 130 tackles. Acho que foi, talvez ele esteve entre os líderes com maior número de tackles naquela temporada. Então teve uma queda brusca. Tudo bem que a gente tem que levar em consideração que ele ficou com os machucados. Então pode ser que tenha interferido nesse desempenho, né? Aí ele teve 6 tackles para perda de jardas e como o Paulo falou, teve 2 interceptações, sendo que uma delas virou a pick six contra o Commanders, e vale ressaltar que foi a primeira dele na carreira. Ele nunca tinha feito. Então foi, querendo ou não, a gente como torcedor, foi uma honra ver o Campbell, depois de tanto tempo de carreira, como um Packer ter feito uma pick six, né? Enfim, eu queria saber de você, Paulo, o que você achou do Campbell? Você esperava mais dele, ainda mais depois do contrato renovado? Aí depois eu vou dar uma pincelada sobre o Quay Walker, que eu acho que tem uns números interessantes dele como calouro, apesar de toda a polêmica de indisciplina, mas antes dê uma palhinha aí sobre o Campbell. Cara, tem um número que você esqueceu de mencionar, que tipo, na temporada 2021 de All-Pro, ele perdeu apenas 4 tackles. Exato, bem lembrado. E nessa temporada agora, ele perdeu, cara, acho que não chegou a 2 dígitos, mas ele perdeu um número considerável de tackles aí, até antes mesmo de se machucar, entendeu? Mas, enfim. Cara, o Campbell, eu achava que ele ia, sim, ter uma temporada, no mínimo, como eu posso dizer, uma temporada no mesmo nível que ele teve na temporada passada. Por quê? A gente trouxe aí o Quay Walker como complemento do Campbell, né? O Campbell é um linebacker mais veterano, experiente aí, e o Quay Walker ali, o patrulheiro, né, de sideline a sideline, que já a gente vai falar sobre o Quay. E daí, para aquelas jogadas ali, para Tyrande, jogadas seria o homem da... Assim, o que eu estou ajudado, né? E a gente não viu ele performando no mesmo nível que 2021. O que é que isso tem assim, de relevante? Eu acho que nada, tá? Eu acho que, assim, a gente pode conjecturar várias coisas. A gente pode conjecturar que ele é um jogador comum, como todas as outras temporadas, e ele teve o 2021 acima, foi o pico dele, e as outras temporadas dele é o normal. A gente pode conjecturar que o Barry, como especialista em linebacker, não conseguiu fazer com que o Campbell continuasse jogando bem, entendeu? E, enfim, diante de tudo que a gente viu em relação à defesa, é bem... como eu posso dizer? É bem difícil a gente chegar aqui e cravar alguma coisa. O Campbell é ruim. Ele só teve uma temporada boa, mas ele é ruim e tal, não sei o que. Eu acho que a gente precisa ver mais um ano aí do Campbell. Infelizmente, vai ser um ano com o Drew Barry, né? A gente espera, a gente não veja, pelo menos, uma porcentagem tão grande do que dos erros que a gente viu em 2022. Porém, é aquela coisa. Não foi só o Campbell que regrediu, né? Toda a defesa regrediu. O Jair Alexander foi pro Bowl, mas no início da temporada ele estava levando alguns sacodes ali, entendeu? Sim. Então, o Russell Douglas também teve um final de temporada ali muito boa, excelente, mas no início da temporada ele estava... Sim. O Adrian Amos, que é o jogador mais veterano da secundária... Sólido, talvez. Exato, o jogador mais sólido da secundária também teve problema no início da temporada. Então, é muito difícil a gente chegar aqui e cravar o jogador teve culpa 100%. Infelizmente, ou felizmente, porque o Matt LaFleur não está enxergando isso, mas talvez a gente esteja enxergando esses indícios, né, esses indicativos, que a culpa é exclusivamente do Drew Barry. Assim, a porcentagem maior desse problema
é do Giordano. Enfim. Até porque ele que treina a unidade, então é ele que tem que estar capacitado para melhorar ela ou piorar. Pelo jeito, só está piorando, mesmo com as peças boas que tem. Exato. Assim, a gente vai falar sobre o interior de linha no próximo assunto, mas eu vou adiantar um pouco. Caramba, a gente, na melhor subunidade da nossa defesa, que era o interior de linha, que a gente podia dizer que tinha 5 jogadores tirando o título de Lauen ali. Titulares absolutos, 4 jogadores titulares absolutos. A gente não conseguiu vender. Entendeu? A gente não conseguiu vender. A gente vinha vislumbrando o interior avassalador que o Packers ia ter. Eu tava vendo isso, assim, eu pensava muito assim, cara, a gente não vai ter muitas pressões por fora da linha, mas no interior da linha, pelo que tava se desenhando no papel, ia ser avassalador, pô, e a gente não teve. Tá ligado? Então vou bater. Se tanto talento tinha, entendeu? Pois é. Mas, enfim, voltando aí, fala aí sobre o Cale e o Campbell aí, a dupla de linebackers. Então, já que a gente já falou do Campbell, e aí, antes da gente falar da DL, né, que a gente acho que tá tão aguçado em falar dela, vamos falar um pouquinho do Quay Walker, né? Todo mundo lembra, na época do draft, que todo mundo ficou pistola com a escolha do Quay Walker. E tanto que nos dias próximos ao draft, a maioria estava cravando que a escolha era ele. E acabou se tornando realidade, né? E mesmo apesar da indisciplina, que é algo que gerou até uma certa discussão sobre essas expulsões do Quay Walker, né? Que certamente eram evitáveis. Ele teve bons números como calouro. Ele liderou aí eu posso estar enganado, mas eu acho que provavelmente ele é o líder do Packers em tackles, com 121. Qualquer coisa a gente se corrige aí, mas enfim. E aí ele teve 5 tackles para perda de jardas. E essa estatística aqui, que é a mais que... Talvez essa e mais uma outra que eu vou dizer aqui, que foram as duas que mais me impressionaram. Ele teve 12 pressões, e ele não é um pass rusher. Veja bem, ele teve 12 pressões, e essa foi a maior marca de um calouro na última temporada. E a outra estatística ele jogou no pass rush alguns snaps no pass rushers no college, né? Não significativo dizer que ele é um pass rusher, mas ele chegou a rotacionar no pass rush. E a outra estatística que eu achei importante destacar aqui é os stops, que é uma estatística que é um teco que constitui uma falha para o ataque. E o Quay Walker teve 41 stops na temporada, né? Que é a maior marca para um calouro também. Ou seja, o Quay Walker, apesar dos problemas de disciplina, ele teve bons números, né? Ele teve 4 QB hits. Fora que ele forçou 3 fumbles e recuperou outro. E teve ainda mais 7 passes defendidos. Ou seja, o Quay Walker, se você se basear só nesses números, ele teve um desempenho legal. Só que aí eu vou jogar 2 coisas aqui para o Paulo comentar em cima. Ele oscilou na temporada. Teve jogos em que ele jogou muito bem e em que ele jogou muito mal, né? Tanto que eu vi lá no PFF, ou ele tinha a melhor nota ou ele tinha a pior. Então não era uma coisa regular. E o segundo ponto é essa questão de indisciplina, né? Que, cara, eu acho que até foi o Matheus Pinho, que é do X-Reds, até comentou. O Quay Walker é um produto de Georgia. E Georgia é uma universidade de referência. Ou seja, os caras já são trabalhados lá para serem disciplinados. E eu queria saber de você, Paulo, o que explica essa falta de disciplina do Quay Walker no Packers? Porque pelo que eu sei, pelo que eu vi na época, o Quay Walker não era indisciplinado em Georgia. E eu acho que essa questão da indisciplina meio que acaba ofuscando esse bom desempenho que ele teve na primeira temporada, né? Caro Igor, caros ouvintes, eu acho que nada mais na mente que maturidade, entendeu? Maturidade. A gente vê de um calouro com excelentes números, um cara muito físico, muito rápido de sideline a sideline. Cara, a gente só pode dizer que ele precisa trabalhar mais o psicológico. Obviamente que tipo, ele precisa melhorar outros atributos físicos da posição, certo? Para se manter regular, mas eu acho que o principal Quay Walker que a gente precisa ver é um Quay Walker melhor mentalmente para 2023.
entendeu? Se a gente não só falando em disciplina dele de sair, assim, de agressão, digamos assim, entre aspas, mas estou falando de disciplina de jogo mesmo, entendeu? Disciplina de característica de jogo. Porque, tipo, como você falou, teve jogos excelentes com as melhores notas e teve jogos com as piores notas. Isso significa significa uma imaturidade também na posição, no entendimento da posição. Então ele precisa trabalhar também o psicológico. Eu digo, eu fui atleta, até fui quase profissional, cheguei a bater na trave aí de profissional no futebol, no soccer, né? E daí, tipo, é isso, é basicamente isso, entendeu? Se os atributos físicos, as qualidades físicas, tanto da posição quanto a qualidade física geracional dele como atleta, são existentes, entendeu? O que ele precisa melhorar para 2023, para ele vir ser um jogador até Pro Bowl aí, até aparecer um pouco mais, para mim, 95% mental. Se ele melhorar ali no mental, ele vai tanto melhorar a disciplina dele em relação à agressividade, entre aspas, né, e tal, e a indisciplina dele enquanto jogador, enquanto na posição. Isso aí iria levar 100% do que a gente viu. Para mim, iria levar 100% do que a gente viu do Kay Walker nesta última temporada. Enfim, a gente espera que ele consiga se desenvolver. Eu acho legal que ele reconheceu que ele não deveria ter feito esses atos, né, de indisciplina nos jogos em que ele acabou sendo expulso. E era um fato que aconteceu pela primeira vez, né, de um calouro ser expulso 2 vezes na sua temporada de estreia na NFL. Então, eu acho que é algo que ele tem que corrigir. Potencial ele demonstrou que tem, mas aí ele precisa amadurecer e eu acho que ele tem tudo para evoluir. Até porque, que nem eu disse, analisando pelos números, ele foi muito bem. Se ele colocar a cabeça no lugar, ele tende a render muito mais do que ele pode, né?